Fala pessoal, Carlos falando aqui. Nesse vídeo a gente vai aprender como criar um web app no Azure usando container. Então, um web app for container. Eu deixei aqui na página do web app mais para uma referência, né? O web app é um serviço bastante versátil do Azure, né? Para publicação de serviços web. Então eu consigo publicar com container ou com código nativo e ele suporta uma variedade de linguagens. Tem suporte a domínio, a certificado digital, inclusive gratuito. Já fiz um vídeo falando sobre isso também. E logicamente container, né? Então eu deixei aqui como referência, né? Quando a gente vai usar um web app com container, né? A gente puxa a imagem de um registro de container, uma imagem produzida aqui pelo Docker, que é utilizada então no web app. Então, para começar esse vídeo, a gente precisa de um serviço chamado Container Registry. Se você não tem nenhum, aí é só você clicar no botão Create aqui, seguir os passos, é bastante simples, né? A criação do Container Registry. Eu já tenho criado aqui um Container Registry para esse vídeo, e esse Container Registry a gente trabalha aqui com o conceito de repositórios, que são as imagens das aplicações que a gente vai ter. Se você vai usar Kubernetes, por exemplo, ou Container App, ou Container Instance, o serviço de registro de container é o mesmo, tá? Você pode usar o mesmo Container Registry para fazer essas coisas todas. Então, eu posso começar a minha aplicação usando um web app e lá na frente migrar para um Container App ou até mesmo para um Kubernetes, beleza? Muito bem, vamos criar então a aplicação aqui. Deixa eu tirar o browser aqui. Eu não tenho nada aqui, tá? Vou dar aqui um .NET New MVC. Vou criar uma aplicação MVC, vou abrir aqui o Visual Studio Code, não temos nada aqui, né? Deixa eu fechar aqui que estava um Dockerfile aberto aqui, só para a gente ficar com uma aplicação diferente, exemplo, Container App, e vamos colocar aqui, bem-vindo ao mundo do container. E vamos tirar isso aqui só para a gente ter uma aplicação um pouquinho diferente, tá? Vou adicionar aqui um Dockerfile, tá? Então, eu já fiz um vídeo explicando sobre isso. Então, vamos adicionar aqui um Dockerfile. Não tem o Docker Compose. Eu só vou tirar aqui a porta e vou deixar a porta padrão 80. E aqui ele cria um usuário que é para restringir o acesso ao container, né? Normalmente, quando você cria um arquivo de container, ele usa o usuário root como usuário do container. É uma boa prática a gente ter um usuário para tirar essa permissão de root. Mas, para o App Service, no momento que eu estou gravando esse vídeo, né, dia 12 hoje de fevereiro, existe um bug lá no App Service por conta desse usuário não root. Então, para a gente não ter um problema e o nosso container não subir, eu vou remover essa questão do usuário, mas isso é uma informação importante, né? O ideal é você ter um usuário. Já existe um pull request aberto lá para correção desse problema no App Service, porque ele grava arquivos na pasta home do usuário lá dentro do container e isso está causando um problema, tá? Então, para a gente não ter o problema e o nosso container subir, eu vou remover a questão do usuário, tá bom? Muito bem, vamos construir o container aqui. Eu uso o Bash, como vocês já sabem, né? Então, eu vou dar aqui um Docker Images, eu não tenho nenhuma imagem. Então, para construir uma imagem, você dá um docker build ponto, vamos taguear a imagem. E aqui começa a diferença. Se eu vou mandar essa imagem para um serviço de container do Azure ou qualquer outro serviço de container, né, no Azure especificamente, eu preciso usar o nome do serviço de container no nome da imagem. Então, eu tenho que vir aqui no Access Key. Eu já liguei aqui o acesso do usuário, né? Então, eu vou copiar aqui o nome do servidor, que é o nome do nosso Container Registry. Então eu vou dar, o meu container vai ter esse nome barra web. O web é o nome da nossa aplicação, tá bom? Então eu vou fazer um build aqui. Como a aplicação é bastante simples, ele vai fazer um build bem rápido. Fez o build, a gente vai mostrar aqui o container. Então ele está criado aqui, beleza? Criamos. Como é que eu mando esse container que está na minha máquina para o serviço de container? Aqui é muito parecido com o Git, né? Onde você faz um pull e agora você faz um push. Então eu vou fazer um Docker push. Mas para fazer o Docker push, eu preciso me logar no serviço. Então eu vou usar o comando Docker login. Vou usar o sudo aqui para eu armazenar no perfil do usuário admin, tá bom? Então eu vou dar aqui um Docker login naquele serviço de container. Qual que é o nome do usuário? Está aqui o nome do usuário. É este aqui. E a senha do usuário é esta aqui. Tá bom? Loguei então, ele vai dar um login successful. Feito isso, você dá um docker push para aquela imagem que está aqui, ó. Essa é a imagem
e a versão dessa imagem é a latest. Então é um docker push, vou dar aqui o sudo também, para estar no mesmo contexto. Lembrando que, obviamente, você precisa versionar o seu container, né? Então você vai ter um V1, V2, V1, 2, 3. Se você estiver usando um serviço de CI/CD, né, como o DevOps, por exemplo, você já vai versionar. Esse processo que eu estou mostrando é um processo todo manual, para você entender o que acontece, né? Como que o container vai para o registro e como que o Web Service vai se conectar lá. Obviamente que se você tem um serviço de DevOps aí, como Azure DevOps, você faz isso de maneira automatizada, tá? Mas a lógica é basicamente a mesma. Então eu consegui empurrar o meu container. Se eu clicar aqui no repositório, então eu vejo aqui uma aplicação web e ela vai ter somente uma versão, né, que é a latest. Muito bem. Agora vamos criar o Web Service. Então eu vou criar aqui um Web Service, eu não tenho nenhum aqui, tenho só um outro de um outro serviço, né? Vamos criar um Web Service aqui. Vamos só mudar para a mesma conta aqui. Então aqui é o vídeo container. Então vamos colocar aqui exemplo container app. Deixa eu ver se não tem nenhuma com esse nome. Não tem, muito bem. Vou dizer que é o container, ao invés de usar código, por exemplo, que eu poderia usar uma stack bem grande aqui, né, como eu mencionei para vocês, de várias linguagens, eu quero usar aqui como um container. Esse container é Linux, e para o container Linux eu vou criar um service plane, né, uma máquina que vai suportar esse serviço. Eu vou colocar aqui o nome de container SP. Lembrando que o serviço de aplicativo, né, o Web App, ele trabalha em cima de uma máquina, apesar de você não ter acesso à máquina, porque isso é plataforma, mas eu preciso de uma máquina base lá embaixo para poder rodar o serviço. Como é um container pequenininho, eu vou colocar uma maquininha básica aqui, uma B1. Lembrando que eu posso fazer escala horizontal também aqui, ou seja, ter mais de uma máquina ao mesmo tempo rodando, tá? O próximo passo aqui é o Docker. Eu vou dizer que é um container registry, ele já achou aqui, porque eu só tenho um. Só tenho também uma imagem, né, que é a minha aplicação, e eu só tenho uma tag e pronto. E vou dar aqui o review or create, né, review and create, vou dar o create aqui. Ele então vai criar um web app que se conecta a um serviço de registro que puxa a imagem do container. Então, na hora que eu ligar essa aplicação web, o código vem lá do container. Então ele baixa o container para essa máquina, né, para essa plataforma, e executa esse container de maneira transparente aqui para nós, tá? Como é que eu atualizo depois desse container? Veja que quando você liga um serviço web baseado em um container, ele baixa uma cópia da imagem, né, a cópia que está no registro naquele momento, e sobe a aplicação. Então, se você atualizar o registro, a aplicação não vai mudar. Eu preciso ou reiniciar a aplicação ou fazer com que eu troque a versão do container na aplicação. Se você estiver usando um serviço de DevOps, né, de CI/CD, você pode implementar isso de maneira automática. Mas eu vou mostrar um jeito de fazer isso aqui de maneira manual, tá bom? Muito bem. Eu tenho aqui a publicação da minha aplicação. Vamos clicar nela aqui. Cliquei na aplicação. Vamos ver se ela executa. Demora um pouquinho porque tem que ligar o container a primeira vez, né? Enquanto ele carrega ali, vamos dar uma inspecionada aqui no Web Service. Eu tenho aqui uma opção chama Deployment Center. O Deployment Center me diz, por exemplo, que container eu estou usando, qual a versão, qual a imagem, ou seja, me dá as informações básicas aqui do container e já me mostra aqui a informação do Continuous Deployment, que eu acabei de comentar. Eu posso ligar um webhook aqui e dizer o seguinte, ó, toda vez que tiver uma imagem nova lá no registro, você reinicia aqui a aplicação. Eu já vou ligar isso aqui, vou deixar ligado enquanto ele carrega aqui. Não carregou a aplicação ainda. Então eu vou deixar ligado e depois eu aplico e a gente faz uma atualização no container aqui para a aplicação se atualizar. Muito bem, olha só, a aplicação subiu, demorou um pouquinho porque ele tinha que ligar o container a primeira vez. Bem-vindo ao mundo de container, é o que a gente mudou aqui, né? E o título também da aplicação. Vamos então gravar aqui o serviço de webhook. Vou dar um save aqui, não vai acontecer nada neste momento. Lembrando que a tag aqui para o serviço de webhook funcionar deveria ser a mesma tag, né? Então é só um exemplo aqui mais simples. Prefiro, logicamente, fazer isso usando o DevOps. O que acontece quando eu ligo esse webhook? Se eu voltar aqui no serviço do registro, no Registry, ele tem uma opção webhooks que ele vai listar para mim aqui a minha aplicação aqui, ó. Então quando eu fizer um push nessa aplicação, né,
que é o exemplo container, que é essa aqui, ó, exemplo container app. Eu tinha uma outra aqui. Quando eu fizer um push, ele atualiza. Vamos ver se atualiza? Então, muito bem. Vamos vir aqui na nossa aplicação no index e vamos escrever aqui atualizado. Eu tenho que, então, fazer um build do container. Então, vamos lá, fazer um build de novo do container. Fiz outro build. Então, eu atualizei a minha imagem aqui localmente. Vamos conferir aqui, dar um Docker Images. Eu tenho ainda aqui a minha imagem latest, né? E vamos, então, subir fazendo um Docker push da imagem latest. Ele vai atualizar rapidinho, porque ele atualiza só aquela camada, né? Aquele layer da imagem que foi modificado, tá? Atualizou. Como é que eu vejo que atualizou? Eu venho aqui no meu repositório, web. Então ele tem aqui atualizado já, ó, 2023 ele atualizou. Mas será que atualizou a aplicação? Vamos atualizar aqui. Logicamente, o que ele vai fazer agora? Ele vai buscar um container novo, vai trazer para o App Service e vai ligar essa aplicação de novo. Então isso leva alguns segundos para atualizar, não é instantâneo neste modelo de aplicação, tá bom? Tá bom? Então, logicamente que eu só tenho uma aplicação rodando também, e para você fazer isso a quente, né, como a gente fala, você deveria ter uma estratégia aqui para não derrubar nenhum usuário, né? Deixa eu ver se eu atualizei no lugar certo aqui. Acho que sim, deixa eu só conferir aqui. Eu atualizei no título, né? Vamos atualizar. No título ficou atualizado. Deixa eu ver se o título tá atualizado aqui. Eu não tinha visto, ó. Atualizado, né? Vamos só para ficar mais interessante. Eu acabei atualizando no título aqui. Vamos colocar aqui, ó, um V2 só para a gente validar aqui o processo. Então eu faço um build. O build é rapidinho. E depois a gente faz um push. Vamos fazer o push. Fizemos o push. Atualizou. Em alguns segundos a nossa aplicação vai ser atualizada. Acabei atualizando o título aqui sem querer. Vamos lá? Vamos ver. É rapidinho. Em alguns segundos a gente atualiza a nossa aplicação. E ela vem para cá. Lembrando que ele vai fazer um push, essa imagem vai ser baixada novamente e a aplicação vai ser religada, né? Vai ser religada a aplicação. Vamos ver se atualizou aqui já. 2024 atualizou. Vamos só aguardar aqui um tempinho para ele. Agora sim atualizou. Muito bem, atualizou aqui o V2. Levou uns segundos aí para atualizar. Então, um processo bastante simples. É um jeito prático e simples de você colocar uma aplicação no Azure usando o container, usando o serviço de registro e usando um web app for container. Pessoal, valeu, até o próximo vídeo.